A nossa convidada de hoje da Sessão TV Atêndica é a médica cirurgiã oncológica, doutora Ana Gabriela Clemente. Doutora, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende, obrigado por aceitar o nosso convite. Nesse período de pandemia, muitas pessoas fazem o tratamento do câncer e existe esse medo da pandemia. Continua, não continuar? Qual que é a orientação e como vocês estão percebendo os pacientes hoje? João, eu agradeço o convite novamente. Assim, desde o começo da pandemia, a gente sempre orientou os pacientes oncológicos. É claro que naquele começo a gente não entendeu exatamente o que estava acontecendo, né? Então a gente precisou de um período de assimilação para entender com o que exatamente que a gente estava lidando. Mas a orientação tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de Oncologia Clínica, fosse para que os pacientes não interrompessem de forma nenhuma o tratamento. Tá? Isso falando de tratamento de cirurgia, de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, enfim, independente de qual fosse. Claro que a gente selecionou alguns tipos de tumores, né? Então, por exemplo, a gente teve que se adequar até por conta de aglomeração para organizar o hospital para receber esses pacientes. Então, por exemplo, tumores de pele, não melanoma, que a gente fala, que são aqueles tumores de pele mais comuns, que são tumores de pele que eles têm uma baixa capacidade de dar metástases. Esses tipos de tumores menos agressivos, a gente acabou selecionando e falando, olha, vamos esperar um pouquinho, vamos entender como é que as coisas estão funcionando, então a gente vai postergar um pouco a tua consulta, postergar um pouco o teu tratamento. Ao passo que os outros tipos de tumores considerados mais agressivos, aí entra os tumores de mama, tumores ginecológicos no geral, estômago, intestino, a orientação foi que mantivesse o tratamento. Tá? A gente passou por um período que as cirurgias eletivas, né, ou seja, que as cirurgias programadas acabaram sendo suspensas. Isso ficou, no Brasil, no geral, aí a gente teve uma redução que a gente tem uma estimativa de 70% das cirurgias eletivas para câncer foram suspensas por um período. Na nossa região, Andradas e Poços, as cirurgias eletivas por câncer não parou em nenhum momento. O que parou foi isso que eu te falei, um tumor menos agressivo, vamos deixar para daqui 30 dias. Agora, todo o restante do tratamento, ele foi mantido. Com relação ao medo que você me perguntou, muito medo dos pacientes. Muito medo. Nós temos pacientes, além desse número de consultas que acabou sendo reduzido, número de cirurgias que acabaram sendo reduzidas, teve uma grande parcela da população oncológica nossa que interrompeu o tratamento por conta própria, né? Que optou por não vir fazer a cirurgia, optou por não interromper a quimioterapia, interromper a radioterapia por medo da contaminação pelo Covid. Isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Nós temos que lembrar assim, a gente está passando pela pandemia, mas nós temos outras doenças. A gente não pode pensar que só o Covid traz problemas para a nossa saúde. Então, a gente continua com as nossas doenças oncológicas, todos os tipos de tumor, doença cardiovascular e todos os outros tipos de doença, né? Então, a gente não pode esquecer disso. É claro que os cuidados tem que ser tomados. Então, uso de máscara, lavar as mãos, uso de álcool em gel, mas você não pode deixar de ter cuidado com o restante da sua saúde. Isso é muito importante. No caso, a pessoa que durante essa pandemia descobriu um câncer, o tratamento já iniciou, demorou, porque o câncer eu acho que quanto mais cedo descobre, mais rápido começa o tratamento, como qualquer doença, né? Assim, a partir do diagnóstico, João, o que a gente tem é que já fazer o tratamento de início. As consultas que a gente fala de primeira vez, que são esses casos, a pessoa acabou de ter o diagnóstico de câncer. Tanto na rede pública quanto na rede privada, essas consultas não foram interrompidas em nenhum momento. As consultas que a gente pediu para postergar foram aqueles pacientes que já tratou câncer há 3, 4 anos, está apenas fazendo o segmento. Esses pacientes a gente pediu para esperar um pouco e para reagendar em alguns meses. Agora, esses que acabaram de ter o diagnóstico, as consultas são mantidas. O início do tratamento a partir do momento que o paciente chegou, que procurou auxílio, já inicia o tratamento o quanto antes. Porque é isso que você falou, a gente sabe que o tratamento para o câncer, quanto antes, maiores são as chances de cura. Esse período de pandemia, junto com o câncer, assim, para as pessoas já é um período difícil
para se organizar mentalmente? Existe toda essa pressão do isolamento. Para quem está com câncer, é mais difícil ainda? Com certeza, né, João? O câncer, eu até falo assim que ela não é só uma doença física, ela é uma doença emocional, ela é uma doença psicológica e não só para o paciente, mas para todos que estão envolvidos com esse paciente. Né? Família, amigos, ela é uma doença que ela afeta todos, emocionalmente, isso já fora do período da pandemia. Com esse período de isolamento, né, você não pode ter contato, você não pode visitar os teus parentes, você não pode abraçar, você não pode ter demonstrações maiores de carinho, sem sombra de dúvida, isso afetou muito o nosso tratamento. Você falou que algumas pessoas pararam a radioterapia, todo esse processo que já faz parte do tratamento. Isso, quando você faz esse trabalho da rádio ou da químio, tem todo um planejamento. Isso é muito prejudicial, não é? Muito prejudicial, porque às vezes você perde, que a gente fala o time, a gente perde a janela de tratamento. Por exemplo, o câncer de mama, ele é diagnosticado no estágio inicial. A chance de cura, a gente fala em mais de 92%, mais de 95%. A partir do momento que você perdeu essa janela de tratamento inicial, a tua chance de cura chega a reduzir abaixo de 20%, dependendo de qual estágio que está. Então, é fundamental que não interrompa o tratamento. Porque às vezes você acha assim, eu vou parar a quimioterapia agora, mas aí daqui 4 meses ou quando a pandemia acabar eu volto. Mas você ficou aí 6, 7 meses sem nenhum tratamento. E nesse período você não tratou, você não curou o teu tumor e ele, silenciosamente, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Tem vários pacientes que falam assim, nossa doutora, mas eu não sinto nada, por que eu vou tratar? Esse é o objetivo, que você faça o teu tratamento enquanto você não sinta nada. Porque aí a gente está falando de cura. Né? Então, orientação para a população, não parar o tratamento. Temos o medo do Covid? Todos nós temos o medo do Covid. O que nós podemos fazer? Os nossos cuidados que a gente já está fazendo. Mas temos que fazer a nossa rotina pessoal, médica. Outra coisa que diminuiu, não só com relação ao tratamento, mas para fazer o tratamento, esse tipo de doença ele precisa ser diagnosticada. Temos os exames de rastreio. Então, por exemplo, a mamografia caiu no período da pandemia 75%. A colonoscopia, que é o exame para fazer a detecção precoce de câncer de intestino, caiu mais de 80%. Então, as pessoas não estão procurando fazer os seus exames de rotina. Exames de rotina é quando a pessoa não tem sintoma. Então, mamografia de rotina, exame ginecológico, colonoscopia para todos acima de 50 anos. E às vezes a pessoa está com sintoma, mas o sintoma não é tão exuberante assim e opta por esperar. Então, eu tive um sangramento nas fezes. Mas vamos esperar. Vamos deixar para fazer a colonoscopia daqui a alguns meses. E aí você acaba não fazendo diagnóstico e não tratando precoce esses pacientes. Então, isso é uma preocupação, acho que é uma preocupação no momento mundial. Porque no início a gente não sabia... a gente achou que a pandemia fosse ser autolimitada, né? Que fosse questão aí de 2, 3 meses. Nós ainda não temos previsão de quanto tempo que ela vai se estender. Nós ainda não temos vacinas, então a gente não pode esperar a pandemia acabar para cuidar da nossa saúde. É importante, existem aí várias doenças, não só o câncer, mas as pessoas têm que manter o seu hábito de higiene, a questão do álcool em gel, da máscara, mas não deixar de lado outras doenças, né? Porque ela pode se agravar e trazer mais consequências, né? Sim, com certeza. O maior número de mortalidade hoje no mundo são doenças cardiovasculares. A gente teve um aumento de 7 vezes de morte por infarto no período da pandemia. De pessoas e mortes por infarto em casa. Pessoas que já estavam tendo algum sintoma, né, desconforto torácico, e optaram por não ir procurar atendimento por meio do Covid. Então, a gente vê que, na realidade, é muito mais preocupante do que realmente só a oncologia em si. Né? Então, a gente tem que orientar e ir retomando a nossa vida, os nossos cuidados, óbvio, sem esquecer que nós estamos na pandemia, mas a gente tem que lembrar que existem outras doenças, que as outras doenças também são preocupantes, né? E também têm um impacto muito, muito profundo na nossa saúde. Ou seja, as pessoas têm que pensar em si, não esquecer a pandemia,
mas cuidar da saúde, correr atrás e não deixar para a última hora, né? Com certeza. Não, o diagnóstico precoce é fundamental, é fundamental. E agora nós já tivemos tempo de organizar a questão de consultório, questão de ambulatório, hospital, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam que pacientes com Covid não ficam juntos com pacientes que não estão contaminados com Covid. Então, a partir do momento que você chegou com sintomas de Covid, você já fica separado, né? Não tem uma triagem junto, internação é separado, então fala, mas eu estou com um sangramento uterino, eu vou operar, mas eu vou ficar junto com o paciente de Covid? Não, é ala diferente, você não vai ter contato, são profissionais diferentes que tratam esses pacientes, não é o mesmo enfermeiro, o mesmo médico que teve contato com o paciente de Covid que vai ter contato com você. Então, isso é muito importante. Esse medo, o medo, de certa forma, ele é bom, né? Não em exagero, para a gente lembrar que a gente tem que se proteger, mas medo em excesso acaba prejudicando a nossa saúde também. Doutora, queria agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, João. Sempre um prazer. Conversamos na Sessão TV Atende com a médica cirurgiã oncológica, doutora Ana Gabriela Clemente.